É hoje nosso convidado, Paulo Ferraz, administrador do Politécnico do Porto. Os serviços de ação social da instituição acabam de integrar o cartão europeu de estudante, uma espécie de livre trânsito para todo o espaço europeu de ensino superior. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Vamos já perceber que vantagens traz este cartão europeu do estudante. Para já vemos os temas da imprensa que destacou aqui para esta conversa. E quero começar por falar o que vem hoje no Jornal Notícias sobre o movimento que pede novos serviços do Estado no interior do país. Sim, antes de mais, muito bom dia e obrigado por este convite. Eu gostava de facto, de enaltecer esta notícia porque me parece demasiado importante a presença do Estado nos territórios, que é um fator central de desenvolvimento dos mesmos e, sobretudo, na área do interior. E, portanto, dessa forma, parece-me todos estes estudos, todas estas informações que vão saindo, parecem-me positivas para que permitam, de facto, um desenvolvimento mais uniforme e harmonioso. Só para destacar também o seguinte, algumas medidas como estas permitirão, e portanto, não só o desenvolvimento, mas também o combate em algumas situações de facto de grande dificuldade, designadamente uma questão que nós bem conhecemos no verão passado, que foi a questão dos incêndios e, portanto, mais população também no interior, com certeza que permitirá que situações daquela natureza possam não acontecer. Portanto, essa seria uma medida preventiva para acautelar situações a longo prazo? Sim, estou convencido que sim, uma vez que, enfim, relativamente, por exemplo, como digo, à questão dos incêndios, a presença nestes locais e, sobretudo, no interior, poderá permitir que a própria limpeza, de uma forma mais, diria que regular e sem esta obrigação que hoje estamos sujeitos. Quero falar também sobre uma autarquia que anunciou o fim do impasse para renovar um liceu. Por que é que decidiu sublinhar neste assunto? Bom, eu gostava de sublinhar por uma questão muito simples. Para já, por ser uma área ligada à educação que me é muito cara. E depois também porque, de facto, é preciso uma celeridade bastante grande para resolver situações desta natureza. Isto é, eu gostava de salientar que, do ponto de vista daquilo que são os atores políticos nas suas diversas dimensões, local, regional e nacional, enfim, eu diria que é quase obrigatório que as respostas a situações desta natureza sejam bastante mais rápidas. Nós temos uma situação em que cerca de 600 estudantes tiveram que sair desta escola. Estão lá hoje cerca de 300 estudantes, em situações, eu diria que delicadas, porque conheço também bem a infraestrutura, e, portanto, parece-me que, do ponto de vista salutar, como é evidente, esta decisão, esta solução que foi encontrada entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal do Porto, mas gostava de, sobretudo, salientar que me parece que é bastante importante que situações desta natureza possam ser resolvidas de uma forma mais célere. Acredita que a descentralização de serviços poderia resolver mais facilmente alguns problemas do país? Eu acredito que a proximidade entre a decisão e as pessoas poderá resolver, de facto, de forma mais rápida situações, por exemplo, desta natureza. Uhum. Os números do desemprego têm vindo a baixar. De qualquer forma, o Jornal Público traz hoje a manchete que há um desemprego oculto que, se fosse tornado público, teríamos uma taxa de 17,5% no final de 2017. Certo. É um dos temas centrais no desenvolvimento, de facto, da nossa sociedade. Eu gostava de salientar este assunto porque me parece que a questão dos números é uma questão não só de números, mas é uma questão de pessoas. E estamos a falar de pessoas, nós temos de ser muito objetivos naquilo que são os indicadores reais que temos. É uma situação que vem, segundo o estudo, segundo a notícia do Público, decorre de uma alteração dos indicadores em 2011 e, portanto, a partir daí houve, de facto, uma alteração nesses rácios de desemprego. É fundamental tratarmos e conseguirmos conhecer, porque sem conhecermos uma realidade não conseguimos combatê-la, não conseguimos encontrar as melhores medidas para poder, de alguma forma, melhorar esses indicadores. E o emprego, que tem uma relação direta na vida das pessoas, é sem dúvida nenhuma um dos fatores que deve ser melhorado em termos de indicadores, em termos de situação real. Eu gostava também de salientar, relativamente a este assunto, que, e segundo esta notícia,
que a situação, de facto, é complexa. E a questão da desigualdade, que vai para além da questão do rendimento em si, mas centra-se sobretudo em questões de desigualdade. Desigualdade do ponto de vista da educação, da saúde, até do ponto de vista da própria imigração da nossa população. E, portanto, falar de desemprego tem uma relação direta com todos os outros setores. E esses setores devem estar numa relação direta, devem haver medidas articuladas que permitam fazer face a estes nossos indicadores que, à partida, não serão da ordem que nós teríamos conhecimento. Está cá para falar do cartão europeu do estudante, é administrador do Politécnico do Porto e tem a pasta da ação social. Que vantagens traz este cartão para os estudantes? Bom, este projeto é um projeto que nasceu com 4 países da União Europeia, portanto, França, Irlanda, Alemanha e Itália. Os serviços de ação social foram convidados a integrar este ano este projeto e é um livre trânsito, isso mesmo como referiu, é um livre trânsito dos nossos estudantes e que pode ser alargado a toda a comunidade académica, portanto, pessoal docente e pessoal não docente. O que pretende é facilitar nesta mobilidade que é realizada e que tem tido indicadores muito interessantes do ponto de vista do Erasmus, pretende facilitar a presença desta população. Designadamente, por exemplo, a partir do pagamento de uma refeição, uma coisa muito simples, o pagamento do alojamento numa residência de estudantes, o pagamento até, porque estamos a envolver, a nível internacional, estamos a envolver as entidades competentes ligadas com as redes de transportes e, portanto, pretende também facilitar o pagamento dos transportes. E, portanto, há uma maneira que não ser um entrave a esta mobilidade, o pagamento de serviços e o próprio reconhecimento automático. Este cartão pode ter uma modalidade física, mas também uma modalidade virtual e, a partir daí, portanto, o próprio reconhecimento como estudante de uma instituição de ensino superior a nível europeu ser feita de forma automática, quando é feita a mobilidade dos mesmos no espaço europeu. E tem havido essa real mobilidade entre os estudantes? São cada vez mais os alunos que vão para outros países e de outros países vêm para cá? Sim, sem dúvida. Os indicadores são muito positivos. No caso do Politécnico do Porto, ultrapassamos os 1000 estudantes anual, que existe uma mobilidade no espaço europeu. É uma realidade e é uma experiência única para um estudante do ensino superior hoje. Eu diria que faz parte quase, ou de forma quase obrigatória, fazer essa mobilidade. É uma experiência que deve ser incrementada, que deve ser melhorada. E este projeto, através daqui, no caso de Portugal e do Politécnico do Porto, em Portugal tem mais alguns parceiros, no caso do Politécnico do Porto, a partir do Serviço de Ação Social, pretende melhorar estes serviços de apoio ao estudante. Portanto, fazia todo sentido integrar este cartão europeu, uma vez que está a aumentar o número de estudantes com essa mobilidade. Está cá para falar também sobre o orçamento participativo da Ação Social, que arranca hoje mesmo. Algumas entidades consideram-no pioneiro e inovador. Porquê? Bom, pretende sobretudo dar resposta a esta proximidade em termos de gestão do serviço público, que é o Serviço de Ação Social, e aqueles que devem usufruir dos serviços, que são os estudantes. O que nós iniciámos ano passado, a primeira edição, ele foi depois apresentado na Alemanha, numa conferência internacional de serviços de apoio ao estudante, e vamos arrancar mais uma vez este ano com a segunda edição deste orçamento participativo. Esta proximidade o que pretende é, muitas vezes, enfim, não é possível concretizar todas as ações, mas pretende, sobretudo, ir de encontro às necessidades, mais uma vez, às necessidades dos nossos estudantes. E pretende ter que tenha uma voz ativa nessa participação e na gestão do como fazer, que investimentos realizar. Inicia-se, de facto, esta semana, portanto, vai abrir hoje, e o que esperamos é uma grande participação dos estudantes e o que alcançar também a satisfação das suas necessidades e promover o seu sucesso académico de forma integral, de forma construtiva, e assim também conseguimos concretizar a nossa missão. E ao longo dos últimos anos tem aumentado ou diminuído o número de estudantes com dificuldades financeiras? Tem aumentado. Portanto, em termos de bolsas de estudo, nós temos, eu diria que, infelizmente, de certa forma, temos aumentado o número de estudantes
bolseiros, com bolsa de estudo, e eu digo infelizmente porque todos nós gostaríamos que assim não fosse, não por redução da comparticipação do Estado, que é de facto fundamental e obrigatória, mas sobretudo por uma melhoria das condições de vida dos nossos estudantes. Assim não tem acontecido, portanto temos aumentado o número de bolseiros. O que nós pretendemos, de certa forma, para ainda apoiar, porque muitas vezes as próprias regras não permitem que todos os estudantes que tenham carência económica tenham esses apoios. Mas o acesso às bolsas tem sido dificultado ou não? Houve uma revisão o ano passado do regulamento de bolsas e houve algumas melhorias no processo de atribuição de bolsas. Portanto, a revisão que foi feita foi, do meu ponto de vista, uma revisão positiva. Há um caminho ainda a percorrer. Há situações ainda que não estão acauteladas no regulamento de bolsas e que devem ser. Julgamos que poderá haver abertura para que isso seja feito. Nós, o Serviço de Ação Social, tem-no feito sentir a quem direito, se quiser, essa necessidade de alteração do regulamento de atribuição de bolsas. O próprio Serviço de Ação Social, para conseguir ultrapassar essas situações, criou recentemente um fundo, pela primeira vez, um fundo de apoio ao estudante interno, com verbas, com receitas próprias, verbas próprias do Politécnico do Porto, para permitir acautelar algumas situações limite que, não entrando no regulamento de atribuição de bolsas, possam ter um apoio direto do Politécnico. Mas há o registro de desistências por parte de estudantes por dificuldades financeiras? Essa é uma outra temática bastante difícil, bastante complexa. O abandono, se quiser, o abandono em termos de ensino superior ainda tem indicadores, eu diria que preocupantes. Eles andam a nível nacional na ordem dos 10%. E é uma temática que tem que ser trabalhada de uma outra forma. São diversas as variáveis que concorrem para esse abandono. Mas nós temos de ter indicadores mais fidedignos. Também já agora aproveitando, também nesse domínio, o Serviço de Ação Social tem um projeto que pretendem desenvolver nos próximos meses, que tem em vista um acompanhamento individual de cada estudante que ingressa no Politécnico. Para perceber se o que está em causa é só dificuldade financeira ou há outros fatores por trás também. Exatamente, não é? exatamente. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Fechamos a esta hora a emissão para quem nos acompanha através da RTP Internacional. Por cá, voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.